Gêmeas mendigas transformaram o julgamento do jovem bilionário com revelação surpreendente. Era uma noite fria em uma metrópole imensa, onde arranha-céus reluziam como joias, mas as ruas pulsavam a dor da desigualdade. Sofia e Clara, gêmeas idênticas com olhos que refletiam a esperança e a desilusão, lutavam ali, em meio a sombras e desprezo. A carência apertava o seu peito, como se o mundo estivesse sentado sobre suas pequenas costas. Elas vagavam por calçadas sujas, cobertas de folhas secas e restos de vitórias alheias, com a determinação de quem já viu o fundo do abismo e não tinha nada a perder. A cidade tinha seus segredos. As gêmeas, profissionais em sobrevivência, percebiam cada movimento, cada olhar. Mas nada as preparou para a noite em que um rumor se espalhou como fogo. Um jovem bilionário, Arthur, dirigindo um carro esportivo que reluzia sob os holofotes, era o alvo. Ele, a personificação do cinismo e da indiferença em relação ao que as gêmeas conheciam por dor. Elas decidiriam que sua história precisaria ser contada, que o mundo precisava saber o que se escondia por trás do sorriso encantador e do dinheiro fácil. Conforme as semanas passavam, planejavam como invadir a vida de Arthur, como transformá-lo de objeto de desprezo em uma marionete exposta nas suas próprias cordas. Um plano audacioso dançava em suas mentes. A verdade é a nossa arma, murmurou Clara, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Elas invadiriam os eventos de gala, se misturariam entre os ricos, sempre os olhos de lado, capturando uma verdade que poderia transformar o destino delas. Mas enquanto se infiltravam nessa vida de riqueza, algo mudou. A cada descoberta, a fachada de Arthur se despedaçava. Era um cara quebrado, envolto em traumas profundos, um filho de um império que não queria herdar. As gêmeas, que antes o viam como monstro, começaram a entender sua dor. Sofia, sempre a mais empática, sentia um nó na garganta, ao perceber que atrás de toda aquela ostentação estava um lobo solitário, inseguro e perdido. Quando tudo parecia estar em uma linha tênue entre a vingança e a compreensão, o caos irrompeu. Um grupo criminoso, atraído pelo cheiro de dinheiro fácil, começou a ameaçar Arthur. Era como se as gêmeas estivessem agora não apenas em busca de justiça, mas no centro de um jogo muito maior. Um dilema moral se apresentou: salvar Arthur ou permitir que seu mundo caísse. Clara queria seguir em frente com o plano, mas Sofia hesitava, seu coração se debatendo entre a mágoa que alimentava a raiva e a compaixão que nascia no meio das revelações. Conforme o desfecho se aproximava, as gêmeas se viam em um ponto de ruptura, olhando não apenas para o bilionário, mas também para a verdadeira face da desigualdade e da dor. O que era apenas um jogo de vingança tornava-se cada vez mais complicado, enquanto o peso das suas escolhas aumentava. A verdade é que a vida é cheia de segredos e limites borrados. E agora, as gêmeas estavam prestes a enfrentar seu maior desafio: saber até onde realmente iriam para conseguir o que tanto desejavam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As gêmeas estavam em um impasse, os olhares fixos em Arthur, enquanto a cidade vibrava ao fundo. O dilema moral a consumia. De um lado, a raiva que pulsava em Clara, pronta para se vingar do mundo que havia sempre as desprezado. Do outro, a compaixão que começava a brotar dentro de Sofia, um eco distante da própria dor,
Mas em meio a essa batalha interna, um barulho ensurdecedor interrompeu seus pensamentos. Um estrondo sonoro, como se o próprio céu estivesse desabando. Instintivamente as gêmeas se viraram. Um carro, em alta velocidade, atravessou a rua sem dó, desgovernado, perigosamente perto de Arthur. O impacto foi brutal. O carro colidiu diretamente com o veículo esportivo de Arthur em um espetáculo de metal e vidro quebrando, estilhaçando o brilho daquela noite. O caos se instaurou. Pessoas gritavam, multidões corriam em todas as direções. Sofia ficou paralisada, o coração racing em sua caixa torácica. Clara, porém, não. Hesitou. Ela se lançou na direção do carro, com uma adrenalina surreal a acionar seu instinto de proteção. Quando finalmente conseguiram chegar até onde Arthur estava, o desespero era palpável. O jovem estava preso em seu carro, inconsciente, o sangue escorrendo pelo rosto, uma visão que cravava uma faca no coração de Sofia. As sirenes da polícia começaram a tocar ao longe. Mas tudo o que ela podia fazer era olhar para Clara e ver a determinação em seus olhos. Havia algo mais que unia as duas agora. Um senso de urgência, um fio de ligação que transcendeu a raiva e a dor. Mas no meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. Um homem alto e misterioso apareceu do nada, puxando Clara para longe, enquanto um grupamento de homens se aproximava. "Pare! O que você está fazendo?" Sofia gritou. Mas ao ver o olhar do homem, o terror a dominou. O homem tinha uma expressão familiar, os olhos brilhando com uma intensidade que quase a fez desmaiar. Era Lucas, o pai que elas pensavam ter perdido anos atrás, envolvido em um esquema sombrio que as havia abandonado de uma maneira que deixava feridas abertas. "Eu sou a única chance dele agora", Lucas sussurrou para Clara antes de desaparecer entre as sombras. E então, um espetacular silêncio ficou no ar. As gêmeas estupefatas, a revelação batendo nelas como ondas poderosas. Como assim ele estava aqui após tantos anos? Como ele poderia abandoná-las para ser o salvador de um homem que elas desprezavam? E mais importante, que mistérios ele poderia estar escondendo? A fragilidade da situação se tornou sufocante enquanto Sofia tentava entender o que tudo isso significava. Enquanto a multidão gritava e se aglomerava, as gêmeas se viam diante de um novo mundo, um labirinto de segredos, promessas quebradas e relações inesperadas. O que realmente se escondia por trás da vida de Arthur e o que a presença de Lucas significava para elas agora? O futuro delas, que antes parecia claro como água, se tornara um emaranhado de perguntas. Os olhos de Sofia se fecharam por um instante, buscando clareza. Mas, ao abri-los de novo, descobriu que estava novamente à beira de uma grande encruzilhada. Um dilema que a faria questionar tudo. Elas poderiam salvar Arthur, mas a um preço. E se Lucas havia retornado? Que sido o custo disso? O caos que antes parecia ter uma forma, agora girava em um turbilhão que as puxava para o desconhecido. O que seria delas agora? O que mais estava à espreita nas sombras? As respostas tão deseja pareciam cada vez mais distantes. Sofia abriu os olhos de novo, tentando processar o que acabara de acontecer. Lucas, seu pai perdido, aparecera como um fantasma na noite. Mas não era hora para aqueles pensamentos se misturarem. Os gritos da multidão aumentavam, e o caos ao redor dela só parecia intensificar a urgência da situação. O que deveria ser um momento de resgate se transformara em um pesadelo, e quando Clara, em sua determinação tão inabalável, voltou-se para Sofia, a expressão dela era de uma mistura de medo e raiva. "Precisamos ajudá-lo. Sophie! Ele pode morrer! Como você pode pensar assim?" Sofia gritou. As palavras saíram com mais força do que esperava. "Ele sempre teve tudo, enquanto nós não temos nada." Mas antes que pudesse terminar, uma explosão retumbou na esquina da rua. O som era ensurdecedor, um rugido que fez o chão tremer. As gêmeas se viraram com o coração na garganta.
O centro do evento estava em caos total. As pessoas corriam em todas as direções e a fumaça começou a se espalhar. Que diabos foi isso? Clara gritou, enquanto o pânico se espalhava. Uma sombra passou rapidamente por Sofia e um grupo de homens encapuzados estava surgindo, armados. Eram eles os mesmos que ameaçavam Arthur. Em questão de segundos, tudo parecia ter saído do controle. Sofia sentiu o nó na garganta se apertar. Clara, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um deles se aproximou, apontando uma arma para a direção de Arthur, que ainda estava inconsciente. Ninguém se mexe. Ele é nosso. Nesse momento, o que deveria ser um resgate agora parecia uma armadilha mortal. A adrenalina corria nas veias das gêmeas. Clara, determinada a salvar Arthur, ficou parada e aninhou os punhos, enquanto Sofia, em um estado de desespero, observava tudo se desdobrar. Clara, não faça isso. E então aconteceu. Arthur abriu os olhos e o horror fez o peito de Sofia apertar. Em uma fração de segundo, ele se virou e, com um movimento brusco, puxou um dispositivo do bolso. Era uma bomba. Uma bomba. O desespero a invadiu. Aquele era o verdadeiro segredo de Arthur. Ele não era apenas um bilionário. Ele estava envolvido em algo muito maior e mais sombrio do que qualquer uma delas poderia imaginar. Não, Sofia sussurrou, sem acreditar no que estava acontecendo. Tudo o que parecia podre na vida de Arthur agora se revelava como um jogo perigoso. Eles precisavam detê-lo, a qualquer custo. Arthur, não! Clara gritou, saltando à frente, mas ele olhou para cima e uma expressão de tristeza se abateu sobre seu rosto. Era como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Isso é para salvar vocês, ele murmurou, quase para si mesmo. Então, um clarão ofuscante explodiu entre eles. Um grito, e tudo se tornou um borrão de luz e som. Sofia foi lançada para trás, sentindo a terra sob ela, o ar fumegante misturando-se ao seu pânico. O impacto fez seu corpo se contorcer, e quando finalmente conseguiu abrir os olhos, o cenário havia mudado completamente. Pessoas estavam caindo, a fumaça envolvia tudo, e Clara estava a seu lado, sem consciência. Não havia mais indícios dos sequestradores ou da bravura de Arthur. Apenas incerteza e a sensação de que estavam no meio de algo colossal. Clara, não! Sofia gritou, arrastando-se até a irmã, o coração batendo descontroladamente. Mas enquanto isso, uma nova sombra se aproximava, e sua mente explodia com dúvida. Quais segredos Arthur ainda guardava? O que Lucas tinha a ver com aquilo? E, acima de tudo, qual seria a verdadeira história por trás do homem que agora era uma mistura de herói e vilão? A fumaça começou a se dissipar, mas a confusão só aumentava. Sofia olhou ao redor, certa de que aquele momento a mudaria para sempre. O que estava acontecendo? O mundo estava desmoronando, e com ele, tudo o que ela achava que sabia. Sofia respirou fundo, seu coração acelerado, misturando-se ao cheiro de fumaça e medo. Clara estava imóvel ao seu lado, e cada segundo parecia uma eternidade. Sofia estava ligeiramente atordoada, mas a urgência de salvar a irmã a puxava para a realidade. Clara, acorda! Ela balançou, o temor crescendo enquanto olhava ao redor. A multidão estava em pânico, gritos ecoando ao fundo. O que havia acontecido? Por que tudo virou um caos tão rápido? Os homens encapuzados que antes ameaçavam Arthur agora estavam em disparada, fugindo da explosão. Todos os olhos estavam voltados para o que poderia ter sido uma cena absurda de um filme, mas a realidade cortava como uma lâmina, fria e cruel. Não me deixa, Clara! O desespero se intensificava enquanto Sofia tentava despertar a irmã, seu corpo pressionado contra o chão. E aí veio uma sombra, um movimento rápido. Lucas, o pai que pensavam ter perdido, estava de pé ali, mais perto do que nunca, com uma expressão que passeava entre o alívio e o terror. Mas o que deixou Sofia paralisada foi seu comportamento. Quando ele avançou, seu olhar estava fixo em Arthur, que ainda estava inconsciente.
Temos que tirar ele daqui agora, Lucas gritou, seu tom de urgência vibrante. Você está aqui? Por que agora? Sofia mal conseguiu articular, sua mente girando. Não temos tempo para isso. Lucas ignorou a pergunta, a adrenalina nos olhos. Ele apontou para a saída. Ele não é o que você pensa. Precisamos sair. E então, o mundo ao redor começou a desmoronar. O chão tremeu novamente. Esta era uma nova explosão, mas não de uma bomba. Ergam-se labaredas de um incêndio em um canto distante, e o grupo de homens encapuzados começou a se reorganizar, transformando-se em um exército. Seus rostos cobertos eram ecos distantes de uma ameaça conhecida. Sofia sentiu o coração na garganta. Por que Lucas parecia tão envolvido? O medo a consumia enquanto pensava nas palavras que vinham, como um eco. Ele escolhera aquele momento para reaparecer, e era nesse caos que tudo começava a se revelar. Clara, acorda! Ela sacudiu a irmã com mais força. Não podia deixar que mais alguma coisa a separasse delas. Mas à medida que Sofia olhava para Lucas, um pensamento a atingiu como um relâmpago. Ele sabia algo que elas não sabiam. Lucas, o que você está escondendo? Perguntou Sofia, as palavras pesando como chumbo. Ele a olhou e por um segundo o tempo pareceu parar. O olhar de Lucas se tornou uma ferida aberta, como se carregasse um peso insuportável. É hora de saber a verdade sobre Arthur. Ele é seu irmão. A voz de Lucas foi suave, mas as palavras cortaram como uma faca. Sofia congelou, o mundo ao redor desmoronando. Assim como eu sou seu pai. A revelação penetrava na escuridão como um clarão ofuscante. Tudo o que ela pensava saber estava sendo jogado pela janela. Arthur, o rico bilionário, a quem havia olhado com tanto desprezo, era na verdade seu irmão. E Lucas, seu pai, que as abandonara, agora aparecia em um momento de crise, com verdades escondidas nas sombras. Um grito quase escapou da garganta de Sofia. Cada lembrança, cada sentimento tomou uma nova forma. O que significava tudo isso? Os gêmeos, abandonados em seu sofrimento. Agora se encontravam no meio de um mistério perturbador. Desculpe, mas não temos tempo. Lucas estava em movimento novamente, puxando Sofia. Você precisa entender, a vida de todos depende disso. O pulso do caos aumentava. Clara ainda não se movia, e ao olhar para ela, o peso das responsabilidades inundou Sofia. O que fazer agora? A culpa e a confusão disparavam como flechas em seu coração. E se Arthur fosse mais do que um mero bilionário? E se a conexão deles alterasse tudo o que estavam lutando contra? Uma explosão de estrondos ecoou pela área, e Sofia estava prestes a mergulhar numa rede de segredos. Os olhos de Lucas, antes estranhos, agora pareciam uma única esperança num labirinto de mentiras. Mas numa cidade onde a traição era um traço comum e a dor pairava como uma sombra. Que caminho elas seguiriam? Vá, Sofia. Mas lembre-se, se você sair com ele, talvez nunca mais volte. A revelação pendia no ar, como um fio delicado prestes a se romper. Sofia estava prestes a dar um passo, mas hesitou. O verdadeiro enigma estava apenas começando. A mente confundida procurava respostas, mas as perguntas fervilhavam. E no fundo ela sabia que o que quer que acontecesse a seguir mudaria tudo. Sofia respirou fundo, seu coração acelerado enquanto a fumaça começava a dissipar. Clara ainda estava imóvel ao seu lado, e cada segundo parecia uma eternidade. Lucas, seu pai que pensaram ter perdido, estava ali, um misto de urgência e desespero em seu olhar. Temos que sair, gritou ele, puxando Sofia. Mas Clara, Sofia balançou a irmã, o pânico crescendo a cada segundo que passava. O estrondo da explosão ainda ecoava em sua mente. E agora, com Lucas ali, tudo parecia mais confuso do que nunca. Não temos tempo. Esqueça isso agora. Ela está bem. Lucas disse, mas a tensão nas palavras dele não era convincente. A voz de Clara ainda ressoava na mente de Sofia, pedindo para ajudar em Arthur. Mas ele é um monstro,
gritou Sofia, sentindo a urgência apertar seu peito. Naquele momento, um dos homens encapuzados voltou. E essa vez, ele não estava sozinho. Um grupo deles estava avançando, cercando o que restava do caos. Sofia viu as armas reluzindo e seu coração disparou. Lucas! E antes que pudesse terminar a frase, os homens começaram a atirar. As balas ricocheteavam e tudo virá um desfile de gritos e pânico. O mundo estava se transformando em uma luta pela sobrevivência. Sofia abraçou Clara com toda a força que tinha, o medo a dominando. Lucas atacou um dos homens, mas era como se o caos estivesse em toda parte. Sofia, para trás! Gritou Lucas, enquanto empurrava um dos atacantes. Mas a preocupação dela estava nas palavras que ele tinha dito. Arthur é seu irmão. Como assim? As palavras saíram quase como um sussurro. A revelação a atingiu como uma tempestade. O jovem bilionário era seu irmão? O sangue dela misturado com o de um homem que tinha desprezado? O chão pareceu desaparecer sob seus pés. E quando a poeira ainda estava se assentando no ar, a pior catástrofe aconteceu. Clara, ainda desacordada, foi puxada por uma das sombras que surgiram das sombras. Uma mão forte agarrou seu pulso, levando-a para longe do caminho da confusão. Não, Clara! Sofia sentiu o mundo desabar. Um grito de desespero escapou de seus lábios enquanto corria na direção da irmã. Mas Lucas a segurou. Deixa! Precisamos ir agora! Não! Eu não! Posso deixar ela! E aquela palavra não ressoava como um grito ensurdecedor em sua mente. Clara, sua outra metade, estava sendo levada e Sofia não poderia fazer nada. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou. A explosão de uma nova bomba. A terra tremeu e o calor a atingiu. Ela olhou para trás e viu que tinha se transformado em terra arrasada. Lucas estava indeciso, mas o olhar em seus olhos disse tudo. Ele sabia que também estava em perigo. Arthur, ele ainda pode ser salvo! Sofia gritou desesperada. Ele precisa de nós! Lucas hesitava, seu olhar se tornando mais sombriamente carregado. Você não entende. Arthur não é só um bilionário. Ele é mais do que isso. E a verdade que vem escondendo vai mudar tudo. A tensão aumentava. Sofia abriu a boca, mas não havia palavras. O que mais ele poderia esconder? E se Arthur não fosse apenas o bilionário egoísta que ela pensou? E se houvesse mais segredos? Antes que ela pudesse perguntar, um grito ecoou, e então um eco ensurdecedor subiu. Era a sirene da polícia. A multidão começou a se agitar, e ao longe luzes vermelhas brilhavam com intensidade, como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Sofia tentava processar a avalanche de informações, mas as palavras de Lucas se fixaram em sua mente. Arthur é seu irmão. Era mais do que um mistério. Era uma terra arrasada de revelações que ameaçavam a sanidade dela. Por favor, me diga que isso não é verdade, implorou, seu olhar fixo em Lucas. O quê? Mais essa noite reserva. E antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma figura conhecida emergiu da escuridão. Era o rosto familiar, mas distorcido pelas sombras e dor. Era Carolina, antiga amiga de Sofia. Ela segurava uma arma e olhava diretamente para Arthur, que ainda estava em perigo. O que ela estava fazendo ali? Por que sua presença parecia mais sombria agora? Sofia ficou paralisada, o medo a envolvendo. Carolina estava prestes a pressionar o gatilho. Era um emaranhado de destinos entrelaçados que estavam prestes a se encontrar em um clímax explosivo. O tempo parecia desacelerar. Pare! Gritou Sofia, mas a palavra evaporou no ar. O que iria acontecer agora que toda a verdade estava prestes a ser exposta? Sofia ficou paralisada, o coração martelando no peito. Clara ainda estava lá, imóvel, e Lucas, seu pai, parecia desesperado enquanto Carolina, com a arma em punho, olhava diretamente para Arthur. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper.
Pare! Gritou Sofia. Suas palavras ecoaram em meio ao caos, mas Carolina não se movia. A cena estava prestes a explodir. Você não sabe o que está fazendo, disse Lucas, a voz cheia de urgência. Mas Carolina não parecia ouvir. O olhar dela, fixo e determinado, transmitia uma frieza devastadora. Era como se tudo que já passaram juntas não tivesse a menor importância. Ele tem que pagar, Sofia, ela gritou, a determinação vibrando em seu tom. O desespero a consumia e a pressão aumentava. Então, ao contrário do que todos esperavam, Clara se mexeu. Com um movimento lento, ela abriu os olhos, mas não parecia atenta ao que estava acontecendo. Seu olhar estava distante, como se estivesse em outro lugar, perdida em pensamentos. Clara! Sofia gritou mais uma vez, desesperada. Você precisa acordar! Não é hora de ficar assim! Nesse instante, tudo explodiu. Um grito cortante de Clara ecoou na noite, e suas palavras foram como um golpe. Ele não é seu irmão, Sofia. O Arthur não é o que você pensa. Uma onda de choque atravessou o grupo, e o tempo pareceu parar. Sofia não conseguiu processar. Como assim? Todos olharam para Clara com confusão, e até Carolina hesitou. Clara, como pode dizer isso? Ela questionou, a arma ainda firme em suas mãos. Você está delirando. Mas Clara continuou, a voz cada vez mais intensa. Arthur é apenas uma peça no jogo. Ele não é de verdade. Ele é um clone. As palavras caíram como uma bomba. Um clone? O que isso significava? Os olhares se cruzaram, os rostos repletos de incredulidade. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um clone? Do que você está falando, Clara? Lucas perguntou, a voz mais baixa, quase assustada. A verdade escondida nas palavras de Clara tomava uma forma densa e ameaçadora. Não era apenas uma questão de família. Era algo muito maior. Ele veio de um projeto, de um laboratório. Todos os que você acha que são seus irmãos não existem de verdade. Você foi feita para ser uma versão perfeita. E eu sou uma versão fracassada. O desespero ardia nos olhos de Clara. E era como se a verdade estivesse finalmente sendo revelada. Sofia mal conseguia respirar. Cada palavra de Clara a atingia como um soco no estômago. Se Arthur não era de verdade, o que significava tudo isso? E Lucas, que havia se afastado então, estava no centro de tudo, envolvido em um segredo que mudava suas vidas para sempre. Justo quando tudo parecia desmoronar, um barulho estrondoso ecoou ao fundo. A polícia tinha chegado, com sirenes loucas cortando a escuridão. Luzes brilhantes iluminavam a cena. Homens encapuzados começaram a correr e Carolina, ainda em choque, preparou-se para fugir. Arthur, acorde! Precisamos sair! Sofia gritou. Mas as palavras estavam embargadas. Ela queria entender, mas o caos parecia ser o único caminho à frente. A multidão em volta estava em pânico e agora uma nova camada de horrorizante revelação cobria o ar. Lucas, em um impulso, puxou Sofia para mais perto. Sofia, precisamos ir. Não estamos seguros aqui. Mas Clara, mesmo ainda vacilando, gritou. Espere! E Arthur? O que vamos fazer com ele? No meio de todas essas revelações, uma pergunta pairava no ar. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem eram eles realmente? A noite estava apenas começando, e segredos devastadores ainda estavam por vir. Quais seriam as consequências desse emaranhado de mentiras e verdades? O futuro parecia uma sombra nebulosa, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar fazia o sangue de Sofia ferver. Sofia ficou paralisada, o coração martelando no peito. Clara ainda estava lá, imóvel, e Lucas, seu pai, parecia desesperado enquanto Carolina, com a arma em punho, olhava diretamente para Arthur. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Pare! Gritou Sofia. Suas palavras ecoaram
em meio ao caos. Mas Carolina não se movia. A cena estava prestes a explodir. Você não sabe o que está fazendo, disse Lucas, a voz cheia de urgência. Mas Carolina não parecia ouvir. O olhar dela, fixo e determinado, transmitia uma frieza devastadora. Era como se tudo o que já passaram juntas não tivesse a menor importância. Ele tem que pagar, Sofia, ela gritou, a determinação vibrando em seu tom. O desespero a consumia e a pressão aumentava. Então, ao contrário do que todos esperavam, Clara se mexeu. Com um movimento lento, ela abriu os olhos, mas não parecia atenta ao que estava acontecendo. Seu olhar estava distante, como se estivesse em outro lugar, perdida em pensamentos. Clara! Sofia gritou mais uma vez, desesperada. Você precisa acordar. Não é hora de ficar assim. Nesse instante, tudo explodiu. Um grito cortante de Clara ecoou na noite, e suas palavras foram como um golpe. Ele não é seu irmão, Sofia. O Arthur não é o que você pensa. Uma onda de choque atravessou o grupo, e o tempo pareceu parar. Sofia não conseguiu processar. Como assim? Todos olharam para Clara com confusão, e até Carolina hesitou. Clara, como pode dizer isso? Ela questionou, a arma ainda firme em suas mãos. Você está delirando. Mas Clara continuou, a voz cada vez mais intensa. Arthur é apenas uma. Pensa no jogo? Ele não é de verdade. Ele é um clone. As palavras caíram como uma bomba. Um clone? E que isso significava? Os olhares se cruzaram, os rostos repletos de incredulidade. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um clone? Do que você está falando, Clara? Lucas perguntou, a voz mais baixa, quase assustada. A verdade escondida nas palavras de Clara tomava uma forma densa e ameaçadora. Não era apenas uma questão de família. Era algo muito maior. Ele veio de um projeto, de um laboratório. Todos os que você acha que são seus irmãos não existem de verdade. Você foi feita para ser uma versão perfeita. E eu sou uma versão fracassada. O desespero ardia nos olhos de Clara. E era como se a verdade estivesse finalmente sendo revelada. Sofia mal conseguia respirar. Cada palavra de Clara a atingia como um soco no estômago. Se Arthur não era de verdade, o que significava tudo isso? E Lucas, que havia se afastado então, estava no centro de tudo, envolvido em um segredo que mudava suas vidas para sempre. Justo quando tudo parecia desmoronar, um barulho estrondoso ecoou ao fundo. A polícia tinha chegado, com sirenes loucas cortando a escuridão. Luzes brilhantes iluminavam a cena. Homens encapuzados começaram a correr, e Carolina, ainda em choque, preparou-se para fugir. Arthur, acorde! Precisamos sair! Sofia gritou, mas as palavras estavam embargadas. Ela queria entender, mas o caos parecia ser o único caminho à frente. A multidão em volta estava em pânico. E agora, uma nova camada de horrorizante revelação cobria o ar. Lucas, em um impulso, puxou Sofia para mais perto. Sofia, precisamos ir. Não estamos seguros aqui. Mas Clara, mesmo ainda vacilando, gritou. Espere. E Arthur? O que vamos fazer com ele? No meio de todas essas revelações, uma pergunta pairava no ar. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem eram eles realmente? A noite estava apenas começando, e segredos devastadores ainda estavam por vir. Quais seriam as consequências desse emaranhado de mentiras e verdades? O futuro parecia uma sombra nebulosa, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar fazia o sangue de Sofia ferver. E quando todos estavam prestes a deixar aquele lugar desastroso, uma explosão abalou o chão sob eles. Um brilho intenso ofuscou a visão, e um novo grupo de homens surgiu do nada, armados até os dentes, prontos para levar tudo ao caos. Parem! Ninguém se mexe! Gritou um deles, com uma voz cortante.
Era o mesmo grupo que havia ameaçado Arthur, e agora tinham algo muito mais perigoso em mente. Cal, corre! Gritou Carolina em desespero, enquanto olhava para os homens se aproximando. Mas em vez de correr, Clara começou a se levantar, ainda atordoada. O que está acontecendo? Perguntou, como se estivesse presa entre dois mundos, entre a verdade e a luta. E nesse momento, Alberto, um velho aliado de Lucas, apareceu, os olhos cheios de medo. A sala de controle foi comprometida. Eles sabem, ele gritou. Precisamos ir agora. O desespero tomou conta do grupo. Todos correram, mas a confusão crescia. Sofia olhou para Lucas e a pergunta cravava suas entranhas. O que você escondeu sobre Arthur, pai? A verdade pairava, mas antes que conseguisse uma resposta, Clara gritou de novo. Eles estão vindo! Arthur, ele não pode ficar aqui! As balas começaram a ressoar ao fundo, e luzes de emergência iluminavam a noite, revelando o horror que se desenrolava. Sofia pôde sentir seu coração disparar mais uma vez, enquanto a realidade colidia com cada revelação. Assim que as portas se abriram, a saída se tornava um labirinto de incertezas. E na última fração do que parecia ser um instante, Sofia se virou para Arthur, que finalmente despertava, seus olhos confusos. Você! Quem é você? Sua voz baixa quebrava o silêncio, e Sofia percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O que Arthur poderia saber que ninguém mais sabia? E o que mais havia por trás do véu que a cercava? Sofia ficou paralisada, o coração martelando no peito. Clara ainda estava lá, imóvel, e Lucas, seu pai, parecia desesperado, enquanto Carolina, com a arma em punho, olhava diretamente para Arthur. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Pare! Gritou Sofia. Suas palavras ecoaram em meio ao caos, mas Carolina não se movia. A cena estava prestes a explodir. Você não sabe o que está fazendo, disse Lucas, a voz cheia de urgência. Mas Carolina não parecia ouvir. O olhar dela, fixo e determinado, transmitia uma frieza devastadora. Era como se tudo o que já passaram juntas não tivesse a menor importância. Ele tem que pagar, Sofia! Ela gritou, a determinação vibrando em seu tom. O desespero a consumia e a pressão aumentava. Então, ao contrário do que todos esperavam, Clara se mexeu. Com um movimento lento, ela abriu os olhos, mas não parecia atenta ao que estava acontecendo. Seu olhar estava distante, como se estivesse em outro lugar, perdida em pensamentos. Clara! Sofia gritou mais uma vez, desesperada. Você precisa acordar! Não é hora de ficar assim! Nesse instante, tudo explodiu. Um grito cortante de Clara ecoou na noite, e suas palavras foram como um golpe. Ele não é seu irmão, Sofia. O Arthur não é o que você pensa. Uma onda de choque atravessou o grupo, e o tempo pareceu parar. Sofia não conseguiu processar. Como assim? Todos olharam para Clara com confusão, e até Carolina hesitou. Clara, como pode dizer isso? Ela questionou, a arma ainda firme em suas mãos. Você está delirando. Mas Clara continuou, a voz cada vez mais intensa. Arthur é apenas uma peça no jogo. Ele não é de verdade. Ele é um clone. As palavras caíram como uma bomba. Um clone? O que isso significava? Os olhares se cruzaram, repletos de incredulidade. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um clone? Do que você está falando, Clara? Lucas perguntou, a voz mais baixa, quase assustada. A verdade escondida nas palavras de Clara tomava uma forma densa e ameaçadora. Não era apenas uma questão de família. Era algo muito maior. Ele veio de um projeto, de um laboratório. Todos os que você acha que são seus irmãos não existem de verdade. Você foi feita para ser uma versão perfeita. E eu sou uma versão fracassada. O desespero ardia nos olhos de Clara, e era como se a verdade estivesse finalmente sendo revelada.
Sofia mal conseguia respirar. Cada palavra de Clara atingia como um soco no estômago. Se Arthur não era de verdade, o que significava tudo isso? E Lucas, que havia se afastado então, estava no centro de tudo, envolvido em um segredo que mudava suas vidas para sempre. Justo quando tudo parecia desmoronar, um barulho estrondoso ecoou ao fundo. A polícia tinha chegado, com sirenes loucas cortando a escuridão. Luzes brilhantes iluminavam a cena. Homens encapuzados começaram a correr. E Carolina, ainda em choque, preparou-se para fugir. Arthur, acorde, precisamos sair! Sofia gritou, mas as palavras estavam embargadas. Ela queria entender, mas o caos parecia ser o único caminho à frente. A multidão em volta estava em pânico. E agora uma nova camada de horrorizante revelação cobria o ar. Lucas, em um impulso, puxou Sofia para mais perto. Sofia, precisamos ir. Não estamos seguros aqui. Mas Clara, mesmo ainda vacilando, gritou. Espere, e Arthur? O que vamos fazer com ele? No meio de todas essas revelações, uma pergunta pairava no ar. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem eram eles realmente? A noite estava apenas começando, e segredos devastadores ainda estavam por vir. Quais seriam as consequências desse emaranhado de mentiras e verdades? O futuro parecia uma sombra nebulosa, e a certeza de que tudo estava prestes a mudar fazia o sangue de Sofia ferver. E quando todos estavam prestes a deixar aquele lugar desastroso, uma explosão abalou o chão sob eles. Um brilho intenso ofuscou a visão, e um novo grupo de homens surgiu do nada, armados até os dentes, prontos para levar tudo ao caos. Parem! Ninguém se mexe! Gritou um deles, com uma voz cortante. Era o mesmo grupo que havia ameaçado Arthur, e agora tinham algo muito mais perigoso em mente. Cal, corre! Gritou Carolina em desespero, enquanto olhava para os homens se aproximando. Mas em vez de correr, Clara começou a se levantar, ainda atordoada. O que está acontecendo? Perguntou, como se estivesse presa entre dois mundos, entre a verdade e a luta. E nesse momento, Alberto, um velho aliado de Lucas, apareceu, os olhos cheios de medo. A sala de controle foi comprometida. Eles sabem, ele gritou. Precisamos ir agora. O desespero tomou conta do grupo. Todos correram, mas a confusão crescia. Sofia olhou para Lucas e a pergunta cravava suas entranhas. O que você escondeu sobre Arthur, pai? A verdade pairava, mas antes que conseguisse uma resposta, Clara gritou de novo. Eles estão vindo! Arthur, ele não pode ficar aqui! As balas começaram a ressoar ao fundo e luzes de emergência iluminavam a noite, revelando o horror que se desenrolava. Sofia pôde sentir seu coração disparar mais uma vez, enquanto a realidade colidia com cada revelação. Assim que as portas se abriram, a saída se tornava um labirinto de incertezas. E na última fração do que parecia ser um instante, Sofia se virou para Arthur, que finalmente despertava, seus olhos confusos. Você? Quem é você? Sua voz baixa quebrava o silêncio, e Sofia percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O que Arthur poderia saber que ninguém mais sabia? E o que mais havia por trás do véu que a cercava? Naquele momento tenso, enquanto todos se preparavam para o pior, uma luz brilhante apareceu nas costas de Arthur. Era uma espécie de dispositivo, pulsando em uma cor surreal. Sofia olhou fixamente, notando que algo estava mudando na aparência de Arthur. A pele dele começou a brilhar, revelando uma série de códigos e números que se formaram como tatuagens luminosas. O que está acontecendo? Seus olhos se arregalaram de medo e confusão. Assim nós sabemos quem você realmente é. Uma voz ressoou pelo ar. Uma figura emergindo das sombras. Uma mulher com um olhar frio como uma lâmina de aço. Se você está aqui, isso significa que o projeto falhou. Os olhos de Clara se arregalaram, um grito mudo escapando de sua garganta.
Não, sussurrou. Você é. Você não pode ser. E então, como uma tempestade sem aviso, a mulher sorriu, revelando um sorriso satisfeito. Sim, Clara, eu sou você. A versão que o laboratório nunca conseguiu acabar. A verdadeira versão da sua história se desdobra agora. Sofia mal podia suportar a revelação. A verdade was numa reviravolta e desmoronou o que restava de sua realidade. Assim, o que parecia ser uma luta pela sobrevivência se transformava em um horror inimaginável. O que aconteceu com as gêmeas e Arthur? Como eles se tornaram parte de um experimento muito maior? A mudança ia além de tudo o que imaginaram. E a única certeza era de que o que quer que acontecesse a seguir mudaria suas vidas para sempre. A mulher sorriu, um brilho enigmático nos olhos. Clara ficou paralisada, chocada com a revelação. Todos estavam em silêncio, tentando entender a magnitude daquelas palavras. Sofia, o coração na garganta, olhou de Clara para Lucas, buscando alguma explicação. O que significava tudo aquilo? Um clone? Seu murmúrio fez ecoar no ar carregado de tensão. Sim, um clone, a mulher repetiu. Com desdém. Mas não estamos aqui para discutir sua origem. Estamos aqui para resolver o que você se tornou, Clara. As palavras dela eram como facas, cortando o ar entre elas. Lucas, visivelmente abalado, se aproximou, o olhar tenso em seu rosto. Quem é você para falar assim sobre minha filha? Sua voz era um rosnado, mas a mulher não se intimidou. Sou quem controla tudo isso, e a última vez que eu vi Arthur... Bem, ele era um projeto diferente. A provocação nos olhos dela trouxe um arrepio pela espinha de Sofia. Arthur, o jovem bilionário, não era apenas um herdeiro perdido. Ele era parte de algo muito mais sombrio. Um projeto de laboratório. Algo que remetia a segredos e sombras. Essa é a verdade que você nunca quis saber. E agora tenho um interesse particular em você, Arthur. Você precisa entender seu papel. Sofia sentiu seu estômago revirar. Havia uma gravidade nas palavras da mulher. Uma certeza de que algo muito maior estava em jogo. A tensão no lugar aumentava, enquanto os homens encapuzados se aproximavam, cercando o grupo com armas em punho. Era um jogo perigoso, e o tempo parecia se esgotar. Fique longe dele, Clara gritou, a voz embargada de raiva e medo. Ela deu um passo à frente, como um escudo, mas Sofia percebeu que Clara não tinha todo o controle. Você não pode definir o que ele é. Ele não é só o experimento. É algo a mais. Nesse instante, o verdadeiro horror se desenrolou. Lucas lançou um olhar para Sofia e Clara, o olhar que dizia que tudo estava prestes a mudar de novo. Nós temos que ir, não importa o que aconteça. Ele se virou para a mulher. Você não pode levar Arthur. Mas antes que pudesse qualquer movimento, o chão abaixo deles tremeu. Um estrondo profundo e prolongado cortou o ar, fazendo todos se desviarem, e em seguida o teto acima começou a rachar, ameaçando desabar. Isso não era apenas um acidente. Era uma intervenção. Sofia viu uma sombra se longe, uma figura misteriosa, emergindo da escuridão. Uma presença que fazia o coração dela acelerar. E então, como um flash, a verdade devastadora surgiu. Um grupo de homens, essas figuras sombrias, não estavam apenas ali para capturar Arthur. Eles eram os verdadeiros criadores dele. Estamos aqui para acabar com a falha, gritou um deles, apontando para o dispositivo nas costas de Arthur. O brilho que parecia intrigante agora era uma ameaça. Ele deve ser eliminado. Não, não, não toquem nele, Sofia gritou, o desespero na voz. Clara se atreveu a correr para Arthur, envolvendo os braços em torno dele. O toque dela parecia trazer alguma esperança, mas o desespero se agigantou. E com um movimento inesperado, Clara olhou para a mulher. Se você realmente é parte disso, se você sabe a verdade sobre ele, então me diga, o que você fez comigo? No instante a mulher respondeu com um sorrisinho arrogante. Você?
Você não é nada mais do que um experimento, minha querida. Você e seu irmão. Ambos foram criados para um único propósito. E essa é a sua verdade. A revelação a atingiu como um soco. Clara era parte do mesmo projeto sombrio que agora ameaçava a vida de Arthur. O que isso significava para Sofia, para a sua relação? Um grito rasgou o silêncio. Era Carolina, agora perdida entre os homens encapuzados, sua própria expressão distante, os olhos vazios. O que está acontecendo? Ela exclamou, confusa e desesperada. Ela finalmente entendeu que tudo que conheceu estava prestes a desmoronar. E Sofia soube que nada seria como antes. As balas começaram a ecoar. O clima tornava-se cada vez mais caótico. Um passo em falso e tudo poderia desabar. O chão tremeu novamente, agora não apenas como um aviso, mas como um prenúncio de algo apocalíptico. A vida de todos vocês está em jogo. A voz da mulher era forte, cheia de poder. E com o coração disparado, Sofia percebeu que o tempo estava se esgotando. Arthur, precisamos ir, agora! Clara gritou, mas o sorriso da mulher se aprofundou. Vocês acham que podem escapar do que realmente são? E com aquela frase, uma cortina de mistério se fechou sobre o que viriam a descobrir. A pressão subia a níveis insuportáveis. Sofia sabia que a batalha estava apenas começando. Para onde vamos agora? Clara perguntou, seus olhos repletos de incerteza. E Sofia, em meio ao caos e revelações, não sabia responder. A verdade havia se tornado um labirinto sem saída, e agora tornava-se urgente escapar do labirinto em que estavam presos, antes que a verdade se tornasse seu destino. Fatal! Sofia sentiu o chão estremecer sob seus pés, o ar pesado com a fumaça e a tensão da batalha em andamento. Clara ainda estava cercando Arthur, mas a certeza estava se esvaindo rapidamente. Agora, com a revelação da mulher estranha, preservando segredos obscuros, tudo parecia perdido. Ela podia sentir a necessidade de agir, a adrenalina jorrando em seu corpo. Arthur! Gritou, a voz tremendo de emoção. Acorde! Precisamos fazer algo! Lucas, com seu olhar determinado, avançou com raiva. Não podemos permitir que eles levem Arthur. Ele olhou para a mulher, um desafio em seus olhos. A tensão era palpável e a urgência azediava o ar. Mas o grupo de homens encapuzados já estava protocolando ordens. O time deles se movia em sincronia assustadora e um plano de batalha se desenrolava. Eu não vou deixar você levá-lo, Clara gritou, se colocando entre Arthur e os atacantes. Sofia, sentindo um nó na garganta, se lançou ao lado da irmã. O passado estava se revelando como uma sombra sobre eles. Mas agora não era hora para hesitação. Se vamos lutar, lutaremos juntas. E então, a verdadeira batalha começou. A adrenalina pulsava. E enquanto os homens armados se aproximavam, Clara e Sofia avançaram, utilizando o ambiente a seu favor. Sofia agarrou uma cadeira e arremessou na direção de um dos homens, acertando em cheio e fazendo-o tombar. Isso! Agora está acontecendo! Gritou Clara. A raiva dando forma à coragem. Os disparos começaram a ecoar. A sala se enchia de gritos e caos. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Clara e Sofia estavam juntas, lutando lado a lado. Mas o que significava essa luta? Eram apenas peças de um enorme tabuleiro, em um jogo que não dominavam. Corram, agora! Gritou Lucas, puxando-as para o corredor de fuga. A polícia havia chegado, mas não estava preparada para o que realmente aconteceria ali. Quando começaram a avançar, uma nova explosão fez o chão tremer novamente. O teto ameaçava desabar, e Sofia imediatamente puxou Clara para mais perto. Fique comigo. O vencedor inesperado surgiria desse caos? Era uma pergunta tormentosa que rodava em sua mente enquanto se moviam pela sala. Os sons do pânico ecoando. A mulher, ao fundo, estava irritante e soberana.
observando tudo com um sorriso que dizia que estava pronta para controlar todo o desenrolar. Eu conheço. Você! Você estava por trás de tudo isso! Sofia gritou com raiva, finalmente se voltando para ela. Arthur pode ser algo maior, e você quer controlá-lo. Oh, querida, você ainda não entendeu. O que somos todos é apenas o começo. O verdadeiro plano está apenas começando, e vocês não têm ideia do que este mundo realmente é. A mulher riu, ecoando como uma sombra em seus corações. Mas o pavor estava tomando forma. Era a urgência de fazer valer suas próprias decisões. Quando chegaram ao estacionamento, o ar estava repleto de sirenes e gritos. Era um emaranhado de confusão, mas diversas outras sombras se aproximavam. Precisamos de um carro, gritou Lucas. E assim, os instintos de sobrevivência lideravam o caminho. Sofia encontrou um veículo estacionado na esquina e, enquanto abria a porta, o medo e a esperança colidiam. No banco de trás, Clara olhava para Arthur, que lutava para recuperar a consciência. Nós vamos te ajudar, eu prometo, ela disse, a voz sólida em meio ao caos. E enquanto Lucas ligava o motor e tirava o carro da imobilidade, Sofia se virou para a multidão que se acumulava. Foi um instante que se transformou em eternidade. Ainda precisamos entender quem somos realmente, ela gritou, a determinação na voz, mas a dúvida ainda permanecia. Ninguém respondeu, era apenas a estrada à frente. Eles estavam juntos, cercados por incertezas e esperanças que se entrelaçavam. O que mais estavam prestes a descobrir sobre si mesmos? Enquanto o carro se afastava, a cidade pulsava atrás deles, uma lembrança familiar. Mas, agora com um enredo muito mais pesado, algo que os deixava à beira do desconhecido, e a sombra da mulher, risos se tornando ruídos ao fundo, iluminava a noite, um eco sombrio de que a jornada nunca acabaria. Ah, mas o que vem a seguir? Você precisa acompanhar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de cada ação.